Fala galera, quem fala com vocês é o Leo Sérgio. E hoje, meus amigos, falaremos de um tema que pode ser um tanto quanto polêmico para alguns. Porém, com os acontecimentos dos últimos anos, julguei ser necessário comentar sobre esse assunto. Lembrando que as coisas que são faladas nesse podcast são apenas alguns fragmentos de minha humilde opinião. Assim, você e qualquer um tem total direito de discordar do que aqui eu vou apresentar. Bom, tomarei como tema embaixador deste nosso podcast a ideia de que talvez o mundo não esteja chato, mas sim você que pode estar ultrapassado. Introduzindo o assunto, devo comentar que se você é uma pessoa que se utiliza de frases que contêm um sentido preconceituoso, sinto lhe informar, mas você sofreu o que eu chamarei de lavagem cerebral do preconceito, onde está enraizado em seu subconsciente conceitos e termos preconceituosos. Um belo exemplo deste processo é a pessoa que utiliza palavras como denegrir ou judiar em seu vocabulário. A palavra denegrir, que nada mais significa senão tornar negro, é sempre acompanhada de um sentido negativo. Assim, se você utiliza-se deste termo nos tempos atuais, você está dizendo que algo passa a possuir uma mancha na reputação simplesmente por fazer-se negro. Já a palavra judiar, muitas vezes usada para significar algum maltrato ou algo do tipo, possui um significado anexado com a situação do Holocausto e o sofrimento do povo judeu. Por conta disto, considero seu emprego algo muito pesado e julgo não ser apropriado em nenhum caso. Primeiramente, eu gostaria de pontuar e comentar sobre o assunto de intolerâncias do Brasil. Em nosso país, possuímos uma gama de diversidades culturais e religiosas, e em uma sociedade utópica brasileira, todos nós vivemos em harmonia e sem tratamento diferente com qualquer um, independente de sua matriz cultural ou religiosa. Porém, como dizia Von Tolver, a realidade tende a ser decepcionante quando é descoberto que o mundo utópico é apenas uma miragem. Podemos observar em nosso cotidiano muitos conflitos relacionados à cultura ou religião. Isso se dá pela herança cultural em massa presente em nosso território. Apesar de possuirmos uma enorme presença de culturas africanas ou indígenas, a que se mantém predominante até hoje é a herança colonial, que possui como princípio básico o etnocentrismo, ou seja, de que apenas os pertencentes deste grupo são superiores e todos os outros devem se rebaixar a eles. Essas ideias são muito presentes em igrejas cristãs, que pregam em geral que outras religiões fazem parte do pecado ou são pagãs. Entretanto, quando colocamos nosso ponto como sendo o único certo, passamos por cima do propósito ideal pregado nos relatos cristãos, a saber, o de amar os outros como a si mesmo, ou seja, não devemos julgar para não sermos julgados e não condenar para não sermos condenados. Isso tudo diz respeito ao que podemos chamar de intolerância religiosa. Já a intolerância cultural pode ser entendida como você impedir que as pessoas que se autodeclaram integrantes da comunidade LGBTQIA+, possam entrar em determinados locais, ou então você tratar diferente uma pessoa negra que utiliza dread em seus cabelos. Aproveitando a deixa em relação ao conceito de intolerância cultural, podemos passar a um assunto que por muitos é ignorado ou nem é percebido, que é o racismo. Antes de falarmos como este ato acontece no Brasil, eu gostaria de dividir em dois aspectos: o racismo estrutural e o que eu chamaria de racismo social. Para início de conversa, o racismo estrutural pode ser entendido como algo que é real, mas que permanece de forma velada na sociedade e que é cada vez mais passado à frente com o avanço e evolução da sociedade. Este conceito de racismo estrutural foi muito utilizado antes de 1888 e até 1988, quando na Constituição Federal passou-se a considerar alguns direitos dos negros como, por exemplo, assegurando a existência e proteção das comunidades quilombolas e a importante criminalização do racismo. Todavia, como nosso país é relativamente muito recente no ato de não ser racista, ainda temos casos e mais casos sobre esse crime horrível. Porém, como a justiça pode ter a concepção de que não é tão cega para aqueles que pagarem bem, parece que o crime de racismo sempre acaba ficando impune. Mas, como dizia a filósofa Djamila Ribeiro em seu livro Pequeno Manual Antirracista, o primeiro passo para combatermos o racismo é admitirmos que somos racistas, e que em uma sociedade racista é impossível você não ser racista. Assim, quando nos autodeclaramos muitas vezes como não racistas, no fundo sabemos que só queremos encobrir o fato de que temos sim em nossas entranhas
uma grande parte de hábitos e palavreados racistas. Por outro lado, quando pensamos no racismo social, podemos compreendê-lo, a grosso modo, como um preconceito direto ou indireto para com uma pessoa negra em decorrência de sua cor da pele e pelo seu papel social, que ela assume diariamente. Por exemplo, uma atendente de loja se recusar a atender uma moça negra apenas por julgar que a mesma não possui condições de pagar pelos produtos da loja. Ou então você mudar de calçada ou olhar torto para um jovem negro apenas por julgá-lo pela sua aparência e cor da pele, tendo inconscientemente o sinônimo de assalto atribuído a um jovem negro. Para se combater muitas vezes o racismo social, dependemos muito mais da consciência de classe e raça, e de um processo de educação emancipatória em si do que a outras ações maiores. A partir do momento que você para e admite que para consigo mesmo que é racista, parte do peso sobre seus ombros cai. Apesar disso, ainda há muita luta pela frente, onde todos nós devemos nos policiar no que tange ao uso de termos, piadas, comentários e entre outras atitudes racistas. Por último, mas não menos importante, o assunto que eu gostaria de falar é a desimportância que temos para os povos que na realidade crua deram origem ao nosso povo, as comunidades e povos indígenas. Hoje é comum nos escutarmos uma frase de que cada vez mais os índios se tornam iguais a nós. No entanto, esta é outra frase que possui bases preconceituosas, que classificam o indígena como algo não humano ou que seja uma versão primitiva dos humanos. Mas, se nós analisarmos as comunidades de índios ainda existentes no Brasil, veremos uma estrutura social muito mais completa e organizada, além do fato da enorme preservação da natureza que essas pessoas possuem. Bem, por hoje seria somente isso que eu teria para expor a vocês. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e tchau! A capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Diário Íntimo, Lima Barreto. Afonso Henrique de Lima Barreto era um escritor pré-modernista nascido em 13 de maio de 1881. Sua mãe era uma escrava liberta e professora e seu pai foi tipógrafo da imprensa nacional. Foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto e, portanto, teve a oportunidade de ter uma boa educação. Junto ao trabalho como funcionário público, escrevia seus textos literários. Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Suas obras carregam diversas críticas sociais voltadas para temas como a injustiça, o preconceito, a exclusão social e o racismo. O autor utiliza de suas próprias experiências para narrar temas advindos dessa sua visão crítica à sociedade. Além disso, o mesmo traz recursos como a ironia e a linguagem coloquial em sua escrita. É triste não ser branco. Diário Íntimo, Lima Barreto. Nós do segundo C estamos fazendo um trabalho sobre racismo e machismo. Você sendo uma mulher negra, você já sofreu alguns preconceitos assim? E se você se sentir confortável, conte para nós como foi, como você reagiu e se agora, após um tempo, você teria feito algo de diferente. Bom, o negro, ele sofre racismo, não dá para falar que nunca sofreu racismo na sociedade, porque a gente sabe que vive numa sociedade racista. Eu não passei por nenhuma situação de racismo extremo na minha vida, né? De ser, às vezes, maltratada em algum espaço, né? De a pessoa me ofender, me xingar. Só que a gente percebe o racismo constantemente nas atitudes das pessoas, no olhar, né? Na forma de atender em determinados espaços, né? No julgamento da sua capacidade quando você está ali competindo com outras pessoas. Então, mesmo que seja aquele, né, racismo silencioso, a gente vivencia isso constantemente. Eu vivencio isso constantemente, né? E realmente é uma situação muito difícil, né? E me coloco nos lugares, né, no lugar daquelas pessoas que passam por situações que são ainda mais extremas. Mas na minha vida, assim, não faria nada diferente do que eu já fiz até hoje, porque pela educação que eu tive, né, a forma como eu fui criada, né, as pessoas que eu sempre tive à minha volta, então sempre foram pessoas que sempre me estimularam e nunca me colocaram como diferente dos outros, né? Nunca colocaram em xeque a minha capacidade, né, o que eu poderia, o que eu não poderia fazer. Então não
penso, não faria nada diferente, pelo contrário, eu acho que, né, tem coisas que daria para, né, servir como exemplo. A gente passa, né, pelas situações difíceis, mas nós temos que encarar de cabeça erguida né, e seguir, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Ok. O racismo é uma pauta muito atual. Você saberia dizer por que no Brasil o racismo é estrutural e internalizado na gente? E você tem alguma ideia para a gente combater esse racismo estrutural? O Brasil é um país, né, onde o racismo ainda ele é muito aparente, porque nós viemos aí de mais de 3 séculos de racismo no Brasil. Né? Então não dá para ser ignorados, né, os mais de 300 anos que os negros foram escravizados, foram colocados apenas como mão de obra, né, incapazes de pensar, incapazes de mostrar aí realmente o que mais eles tinham, apenas a força bruta, né, era considerado. Então, a gente vem dessa sociedade. Apagar isso de uma hora para outra, né, se foram 300 anos de racismo, a gente precisaria aí de pelo menos de mais ou menos, né, uns 300 anos para fazer as pessoas enxergarem de uma forma diferente. É muito tempo e a gente, né, temos que combater isso o tempo todo. Temos que educar os filhos, né, para que eles enxerguem, né, todo esse período de desigualdade, esse período de crueldade que existiu no Brasil, e a partir daí faça a diferença, né? Como que a gente combate? A gente combate com educação, né? Mostrando o que foi e mostrando o que não deve ser feito. Se a gente não educar, se a gente não preparar os jovens para enxergar a realidade, a gente não consegue fazer diferente, né? A gente só apenas reforça isso que já existe. Então, sem dúvida, educando. Após muitos anos de luta das mulheres com o movimento chamado feminismo, a mulher se tornou mais protagonista na sociedade, mas isso está longe de ser o suficiente. Conte para nós como você lida com tudo isso, se você já sofreu uma pressão interna e as dificuldades que você passou. Olha, né, já da minha geração, né, da forma como eu fui educada, diferente da minha mãe, por exemplo, né, eu já fui educada para ser alguém, né, para conquistar um espaço na sociedade, para estudar, para, né, conquistar aí o mundo diante daquilo que eu queria. Mas, né, se a gente pensar aí na sociedade, desses seus primórdios, então a mulher, ela, né, tinha aquele serviço que era típico de mulher e o serviço que era só para os homens, né, os homens tendo mais capacidade que a mulher. Então, a gente vem dessa cultura, né? Como eu sempre trabalhei com a educação, né, desde quando iniciei aí, né, profissionalmente, eu sempre trabalhei com educação. Na educação, mulher não sofre muita pressão, porque a educação era tida como serviço de mulher, né? Então, são poucos homens, né, proporcionalmente aí, são poucos homens na educação, né, em detrimento da quantidade de mulheres. Então, dentro desse universo aqui da educação, a gente não sofre tanta pressão. Porém, né, é visível que no mundo corporativo aí, né, das empresas, essa diferença ela é gritante ainda. A gente percebe isso pelos salários, né, pelos altos postos aí em que os homens assumem e as mulheres ainda têm que batalhar muito para conseguir o seu lugar ao sol. Então, essa pressão existe, né, na sociedade de forma geral, né? Não senti ela na profissão em que eu me encontro, mas reconheço, né, e faço parte aí dessa luta que defende, né, os direitos da mulher, a mulher como sendo capaz de fazer o que ela quiser, né, o que ela bem entender dentro da sociedade. O que você acredita ser de extrema importância para os estudantes não agirem de forma preconceituosa e racista? O que é mais importante, né, para que não é só os estudantes, para que ninguém, né, seja preconceituoso e racista, é estudar, né? A gente estuda para aprender, a gente tem que ter, né, a educação é o caminho, a educação da família,
A educação de pais, ensinando seus filhos o que é o respeito ao próximo, o que é a valorização aí das diferenças, né? O que é a empatia. A educação como um caminho para você fazer a diferença na sua própria vida, né? Você conseguir o seu espaço na sociedade, você conseguir ser alguém sem querer passar por cima do outro, sem achar que o outro é menos que você. Né, a educação para mostrar que todo mundo tem capacidade, né? É através da educação que a gente faz uma sociedade diferente. Então todos nós, né, não são só as crianças, não são só os jovens, todos nós temos que estudar o tempo todo para conhecer, para aprender, para respeitar as diferenças, para não ter preconceito, porque é só conhecendo, é só estudando que a gente sabe que é realmente, né, a história de cada um dentro da sociedade. Então, sem dúvida, para você fazer a diferença é através da educação. E para você enxergar as coisas diferentes é através da educação também. É isso, obrigada.
professora denuncia que sofreu preconceito dentro de um supermercado. Um segurança da loja disse que a mulher, que é negra, escondeu uma bandeja de carne na bolsa. E muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história.
walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I gotta make up mind. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. And I know what's around the bend might be hard to face, 'cause I'm alone. And I just might fail, but Lord knows I'll try. Shine stars fill up the sky. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. Felipe Bonato, Leandra Ferreira, Pamela Raal, Maria Eduarda Gonçalves e Gabriele Moura em O Privilégio da Branquitude. Privilégio é um direito ou uma vantagem concedida a alguém com a exclusão de outros, ou seja, um determinado grupo é mais visto que outro. Em uma sociedade estruturada pelo racismo, o termo branquitude tem mais vantagens, vindo através da colonização dos europeus com a ideia de superioridade. Por isso o termo privilégio da branquitude, pois o branco é mais privilegiado e tem uma visão superior aos negros. O contexto histórico do privilégio branco se dá pela diferença econômica de duas etnias diferentes, onde uma etnia tem mais privilégio que a outra somente por sua cor, como acesso aos estudos, empregos, locais frequentados e poder de compra, entre outros. O privilégio branco pode ocorrer em qualquer lugar, desde pequenas cidades a grandes centros urbanos.
Um exemplo disto é, mesmo tendo os mesmos estudos, uma pessoa branca tem mais chance de conseguir um emprego apenas por ser branca. O privilégio branco ocorre no Brasil desde 1500, onde o branco português mandava em escravos negros e os obrigava a trabalhar. O negro era um produto a ser comercializado. Por conta do antepassado do Brasil com a escravidão, pessoas negras ainda enfrentam as consequências até hoje, sendo discriminadas por sua cor. Infelizmente, o racismo e os privilégios da branquitude estão em todos os lugares, desde casa até nas ruas, mercados, creches, shoppings, universidades e até mesmo na polícia. E o principal privilégio da branquitude é que nenhum branco vai passar pela situação que as pessoas negras passaram nas reportagens vistas anteriormente. Isso é resultado de um racismo enraizado na nossa sociedade. E isso não nos faz pessoas más, desde que tenhamos consciência e não nos aproveitemos desses privilégios. E que lutemos para eles não sofrerem mais do que já sofreram. E como diz Nicole Trevisol, a cor de sua pele lhe dá oportunidades e lhe blinda de situações de preconceito, assédio e violências policial e sexual. Formas em que ocorrem. Estão no nosso dia a dia, nas nossas falas, piadas, escritas ou até mesmo nossos gestos, pois são carregados por expressões socialmente construídas sobre esses pilares de extremo preconceito racial. Isso está enraizado na nossa sociedade. E para acabar com isso, é fundamental a autocrítica. Temos que nos posicionar sobre isso e fazer com que os negros parem de sofrer com isso, o que só será capaz quando começarmos a reconhecer e mudar as nossas atitudes. Percebida como algo natural no Brasil, a branquitude ainda precisa ser compreendida e discutida pela maioria dos brancos. Só assim, reconhecendo privilégios e falando sobre eles, pode ser possível essa parte da população ir além da frase passiva "não sou racista" e de fato fazer a diferença na luta contra a desigualdade estrutural no país. A seguir, iremos mostrar algumas entrevistas feitas na escola Dom João Nery no dia 20 de nove de 2021. O que você entende por privilégios da branquitude? Branquitude seriam privilégios que as pessoas brancas têm. No caso seria, por exemplo, direito ao esporte, a lazer, coisas que pessoas negras normalmente não têm por falta de infraestrutura e também por causa do racismo. Brancas, elas têm, tipo assim, mais privilégios em geral na sociedade, tipo, em ambiente de trabalho, em ambiente escolar, em lugar público. Você acha que tem privilégios por conta da sua cor? Se sim, minha cor? Eu acho que não, né? Eu acho que quando você é branco, principalmente no Brasil, você acaba tendo mais privilégios, né? Até porque a gente vive numa sociedade escravocrata, né? Com raízes aí machistas, colonialistas, né? Então eu acho que isso influencia no dia a dia. E por ser branco, infelizmente, né, você vê esses privilégios, principalmente quando você convive com alguém de outra cor e vê que aquela pessoa, por ter aquela cor, não tem os mesmos privilégios. Eu acho que pelo fato de faculdade, como eu falei, de, por exemplo, vaga de emprego, né, por você ser branco, às vezes você consegue a vaga de emprego mais fácil do que uma pessoa negra ou uma pessoa índia. Então eu vejo isso, sabe? Eu vejo esses privilégios. Também médico, né? Hospitais, também transporte público, né? Existem às vezes pessoas brancas que ficam ali usufruindo do banco, e às vezes uma senhora negra que tá ali não liberam. Então eu vejo esses privilégios. Mano, eu acho que eu não tenho privilégio nenhum, tá ligado? Sobre a minha cor. E se o privilégio sobre a minha cor for, tipo, ser seguido, ser perseguido pelas pessoas, ou ser pré-julgado antes de as pessoas me conhecerem, isso não é tomado como um privilégio. Você acha que pessoas com cores diferentes das suas têm privilégios? Branco, sim, com certeza. Eu acho que tem, sim.
que, principalmente no contexto atual do Brasil, no contexto do nosso atual governante, presidente, eu acho que não. Eu acho que são minorias e elas estão totalmente desprivilegiadas. Eu acho que no momento atual, eu acho que talvez a cor branca aí, as pessoas de cor branca são as que têm mais privilégio. Não, infelizmente. O que você acha que podemos fazer para mudar isso? Aí é muito das pessoas, né? Porque muitas pessoas entendem a diferenciação e não ficam fazendo racismo, né? Já outras não, ainda tem aquela mentalidade da escravidão que o negro tem que, né, fazer as coisas, ou ser diferente, não ter privilégios. Eu acho isso. Eu acho que é questão de respeito, né? A partir do momento que a gente entende que todo mundo, independente de cor, sexo ou qualquer outro tipo de coisa que diferencie você das suas escolhas, eu acho que a partir do que a gente entende que o respeito, que cada um é a mesma raça, o mesmo ser humano, a gente poderia começar por um mundo melhor. Pequenas atitudes, ainda assim são atitudes. Inclusão social. Olha, eu acho que entender que isso não faz diferença, não é porque uma pessoa é negra, ou que ela é parda, ou ela é branca, que ela é mais capaz ou mais competente que a outra, todas são iguais e devem ser vistas como iguais, pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que todo mundo deveria entender isso, porque se entendesse as coisas seriam mais fáceis de... A gente pode estar aplicando aí políticas públicas, né, para melhorar essa questão não de uma aceitação, né, mas de privilégios para essas pessoas. Também tentar quebrar esse preconceito que temos a respeito de pessoas de outras cores, de outras tonalidades, porque é algo enraizado. A gente já nasce com isso, né? O Brasil, vamos falar desse privilégio de cor, é a questão do racismo, né? O Brasil é um país muito racista, porque é algo que já está na gente, é enraizado. Então a gente tem que todo dia estar trabalhando para melhorar e para também refletirmos a respeito disso. Então, políticas públicas, trabalhos sociais a respeito, né, das pessoas de cores, de peles diferentes, né, as escolas podem estar aplicando projetos, né, para auxiliar as pessoas que têm esse estereótipo, pessoas com peles diferentes. Então a gente pode estar fazendo isso. Eu acho que é uma forma de quebrar esse preconceito, esse estereótipo dentro da gente. É que na real o racismo ele está institucionalizado no nosso país há muito tempo. Mesmo depois que o racismo foi considerado crime, depois da abolição da escravização de pessoas negras e tudo mais, tem muita coisa que dá pra fazer e que não dá pra citar tudo. Porque, mano, é o de sempre, sabe? Eles falam, só parar de ser preconceituoso, sendo que isso é um negócio que tá enraizado no nosso país e em vários outros. Então eu acho que, tem que continuar tendo um movimento de pessoas pretas, lutando pelos direitos delas e indo pras ruas mesmo e, fazendo o escândalo delas mesmas, assim como, pessoas LGBT e tudo mais, porque elas têm que lutar pela liberdade delas de serem elas mesmas, tá ligado? Porque ninguém deveria ter vergonha da cor da pele, sabe? Tanto que, tem pessoas negras que elas tiveram a vida inteira alisando o cabelo por causa, de pessoas brancas, o padrão da sociedade. Então eu acho que essas pessoas devem, quebrar esses padrões mais do que elas já quebram e lutar pra ter a vida delas, sabe? Eu acho que não deveria ter o pré-julgamento, as pessoas não deveriam julgar antes de conhecer, todo mundo ser tratado da mesma forma, uma coisa que não acontece. Nós somos menosprezados na sociedade e a gente cresce o tempo todo ouvindo isso, ouvindo sobre a cor, sobre o cabelo, sobre todas essas coisas. E eu acho que desde a infância a gente tinha que estar ensinando as crianças a como lidar com isso, a saber que todos somos iguais, porque no momento isso não é implantado, não é enraizado na sociedade. Eu acho que a mudança começa primeiramente consigo mesmo e ver se você tem atitudes racistas e atitudes onde você, por mais que não percebam, mas acaba realmente afetando a vida de outra pessoa e começar a mudar isso. Quanto mais pessoas tiverem essa consciência e mais pessoas lutarem contra o racismo, lutarem contra a desigualdade entre cores, vai tornar o mundo melhor, porque não adianta só uma pessoa fazer e as outras não. Você já parou para pensar quem é afetado pelo privilégio da branquitude?
privilégio da branquitude afeta a todas as minorias e principalmente os negros. Podemos ver como os negros são afetados por esse privilégio quando olhamos em volta na nossa sociedade e só vemos brancos predominantemente. O Brasil é um país com 56% de sua população negra. Então eu me pergunto, onde estão os negros? Os negros estão ocupando as classes sociais mais baixas do país. Eles estão condicionados a morar em morros e favelas graças à exclusão social e ao nosso racismo estrutural. Os negros são sempre rebaixados, humilhados, desprezados em nossa sociedade. Então eles acreditam que não tem espaço aqui, que o lugar deles é nas favelas. Mas então deveríamos começar a repensar essas atitudes para não excluir os negros. Somos um país escravocrata. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, em 1888. Quando isso ocorreu, não teve qualquer lei de reparação. E agora, nos dias mais atuais, temos algumas leis de reparações, que é as cotas. As cotas não são esmolas, são leis de reparação para um dia o que fizemos com o povo. Um dia com o que fizemos sequestrando, torturando, massacrando, humilhando, escravizando. Ver casos em que o privilégio branco predomina quando nós olhamos o caso que ficou muito famoso pelo mundo, que é o do George Floyd. Ele era um cara negro e foi morto por homens brancos, acusado de suposto roubo. E até então os policiais tinham saído impunes. Quantos tipos de protestos nós não vimos por aí até que os policiais fossem indiciados e então houvesse algum tipo de reestruturação da polícia? Temos mesmo que estar sempre gritando nas ruas, os negros sempre têm que estar batalhando pelos seus direitos, se são deles, porque eles deveriam estar tendo que batalhar quando um branco não batalha por esses direitos. Aqui um caso de um aluno contando como foi uma vez em quadra. Assista. Você já viu alguma situação? Sim, já vivenciei várias, tanto no enquadro, eu apanhar em enquadro pela minha cor, sobre a pessoa, o policial achar que eu era bandido antes de... Ele me colocou de joelho e falou, você tá preso antes de me conhecer, sobre nada, porque eu era igual o suspeito, eu era parecido com o suspeito. Eu fico até meio emocionado de falar, tá ligado? Porque é um bagulho que rola todo dia, tá ligado? É um bagulho que tá implantado, eu não consigo entrar num shopping, entrar numa loja, comprar um bagulho sem o segurança me seguir, eu achar que eu vou roubar uma roupa da loja, tá ligado? E, mano, eu sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas pra comprar e nunca roubar e nunca tirar de quem tem. E esse preconceito sobre as pessoas negras é um bagulho bem foda, tá ligado? Que sempre rola comigo. Forte, né? Mas isso é só um caso dos milhares de casos que acontecem no Brasil e no mundo. Pessoas negras não estão nunca sujeitas ao direito da dúvida. Sempre estão acusadas. Policiais não se importam se é ou não é, eles só vão e apontam uma arma pra sua cabeça e te prendem. Podemos olhar as casos como isso quando olhamos nas cadeias e só vemos negros. Mas então os brancos não cometem crimes? Se a polícia realmente fosse atrás daqueles que cometem crime, tenho certeza que teria muita gravata interna dentro da cadeia. Temos que reestruturar o nosso Brasil e quebrar todo esse estereotipo, todo esse racismo estrutural encravado, enraizado no país. Se nós estamos numa rua à noite, uma pessoa branca está numa rua à noite e tem alguém vindo em sua direção, automaticamente o seu pensamento é em esconder todos os seus bens materiais. E tudo isso, sabe por quê? Porque aquela pessoa que está vindo é um negro. Sempre os negros estão sujeitos ao nosso pensamento de que eles são bandidos. E por que eles são bandidos? Só porque ele mora numa favela? Só porque ele é pobre? E se ele é bandido também, ele não foi condicionado a isso pela sociedade quando ele foi excluído e só lhe restou esse caminho? Acho que tudo isso é algo a se pensar. O privilégio da branquitude afeta todas as minorias? Sim. Afeta os negros muito mais? Sim, também. Podemos ver isso quando nós estamos numa entrevista de emprego entre um branco e um negro. Quem você acha que vai levar essa vaga de emprego? Acho que você já sabe a resposta, não é? Ou então, quando nós olhamos outras minorias que são comunidade LGBTQIA+, se tem um ambiente onde tem um branco e um LGBTQIA+, qual é o que sofre o preconceito, não é? O branco está sempre ali, sendo privilegiado, sendo colocado no ranking, colocado no primeiro lugar do pódio. E as outras minorias estão sempre sujeitas a serem a plebe, a parte suja, o subsolo. E repensar muito nesse nosso preconceito, nosso racismo e todas as nossas atitudes. Você pode não ser racista conscientemente, mas
Crescendo num país escravocrata, numa sociedade racista, eu tenho certeza que nós temos muitos paradigmas a quebrar ainda. Muitos estereotipos a retirar de nós mesmos. Muitas desconstruções. No Brasil e no mundo, não adianta você só não ser racista. Tem que ser antirracista. Balas perdidas são sempre encontradas em negros. Coincidência isso? Acho que não. O negro é sempre o parecido com o suspeito. É sempre o igual ao suspeito. E o branco? Não. Se um branco entra no shopping, quem vem atendê-lo é uma vendedora perguntando se você quer ajuda. Se um negro entra no shopping, quem vem atendê-lo é um segurança perguntando se você quer ajuda. Podemos ver outros casos também do privilégio da branquitude, quando um grupinho branco de jovens foi encontrado com maconha, mas aí eles estão se divertindo, a juventude se divertindo. E quando é um negro encontrado com maconha ou alguma droga ilícita, ele é o traficante, é o bandido, deve ser preso, morto, massacrado, bandido bom e bandido morto. Mas isso só funciona quando é negro, não é? Temos que repensar todo esse nosso racismo estrutural. Temos que desconstruir isso todo dia. É uma luta de cada dia, não é uma luta só dos negros. Não são os negros que têm que ir às ruas lutar pelos seus direitos. É todo o país que tem que lutar com favor dos direitos do negro. Negros são humanos também, não tem diferença nisso entre um branco e um negro, a não ser o que a sociedade criou. E eu acho que isso já deu, não é? Em 1400 e 1600 era comum os brancos, portugueses, colonizadores europeus escravizarem os negros. Mas o racismo acompanha gerações e culturas. Estamos em 2021. Já saímos de 1600 há muito tempo. E em 2021, não tem mais tempo pro racismo. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados. Um com passado escravocrata, o outro com passado escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. NCO.